Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da vida cristã de uma forma descontraída e descomplicada. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, ela que é vendedora não, na verdade ela é coordenadora comercial, é mais ainda do que uma vendedora, ela é coordenadora comercial para uma empresa que vende programas de educação bilíngue. A Luana, além dela ser tudo isso, ela ainda é a contadora oficial de parábolas da nossa classe. Luana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, pessoal. Olá, Joe. Boa noite. Muito obrigada. Espero estar à altura aí de todos esses cargos que me foram confiados. E é um prazer estar aqui. E vamos então bater o papo que hoje a gente se propôs. Legal. Hoje a gente tem um tema muito bacana. O tema é o cristão no mundo, né? Como você consegue aí ser cristão, você consegue se portar aí como um cristão dentro do mundo corporativo, no mundo de vendas, né? O que às vezes é mais desafiador ainda do que apenas o mundo corporativo. Então eu queria que você explicasse, Luana, como que funciona o seu trabalho, mais ou menos, como que você, né, com o que você trabalha, como é o seu dia a dia. Então tá bom, bora lá. Vou dar um overview, galera, sobre o que eu executo no dia a dia. Então eu coordeno um time hoje comercial que atende Sul e Sudeste, e o que a gente comercializa, como você disse no início, é um programa bilíngue que poucas pessoas, quando eu falo isso, sabem, mas são os materiais didáticos e formação de professores para que as crianças das escolas particulares aprendam matemática, inglês, geografia em inglês e assim por diante. E eu coordeno, então, um time que vende dentro da International School e é uma rotina, enfim, né, dentro é comercial, então, com muitas viagens. E a gente tem, eu acho que, aliás, todas as áreas a gente tem o desafio de ser cristão, mostrar o caráter de Cristo, mas eu acho que numa área na qual você enfrenta pressões diárias, é um lugar onde você é colocado mais à prova. E que é super importante a gente manter, então, aí o nosso foco na fé cristã e dar o exemplo de Cristo. Pensando no meu dia a dia, John, eu acho que, e voltado um pouquinho para a gestão, que é inclusive um dos aprendizados que eu estou tendo esse ano, quando a gente pensa em ser exemplo no ambiente de pressão, quando a gente tem pessoas abaixo da gente, é fundamental a gente ter empatia com essa galera, porque a venda é isso. Quando você é vendedor, a gente fala que você não tem histórico. Cada ano, no ano passado, você pode ter vendido horrores. É desse jeito. Minha esposa é vendedora também. Um mês vai lá em cima, outro mês às vezes não é tão lá em cima e assim vai, né? Exatamente. Então, encerrou aquele período de meta, você precisa bater de novo. Então, isso traz muita pressão para os funcionários. Então, acho que o primeiro ponto quando a gente é gestor no ambiente de pressão é a gente ser empático e entender de fato quem são os nossos liderados, quais são as dificuldades. Porque eu acho que Cristo, quando eu penso, nossa, como seria Cristo enquanto gestor? Ele seria um chefe, um gestor empático. Eu acho que começa por aí. E de outras formas, como, por exemplo, a gente não passar por cima das regras da empresa. Quando a gente tem metas, você é tentado de algumas formas, como, por exemplo, maquiar uma meta que você tem. Eu acho que eu posso desenhar o meu caminho dessa forma que no final dá a entender que eu bati a minha meta. E o caminho mais fácil não é o caminho correto. E no final, a gente é sempre desmascarado, né? Sim, com certeza. Então, é super importante a gente ter esse tipo de cuidado. Tanto no cuidado com as pessoas, quanto um cuidado ético com o trabalho que a gente realiza ali no dia a dia. Legal, legal. Lá em Mateus, no capítulo 5, fala assim que nós somos a luz do mundo. E como que será ser luz nesse meio tão desafiador? Porque eu vou dizer de uma experiência minha. Eu trabalhei, no início do meu mercado de trabalho ali, eu trabalhei em uma empresa onde os donos eram adventistas. Certo. E depois de alguns anos eu acabei saindo de lá e fui trabalhar em agência de publicidade num meio totalmente secular. Sim. E pra mim era muito complicado, porque, por que você não vem trabalhar no sábado? Por que você não faz isso, não faz aquilo? Happy hour no final do expediente, por que você não toma nada? Então, às vezes, a galera fica estranhando. E como que é desafiador você ser luz no mundo, né, dentro desse meio corporativo? E como que é isso pra você? Como que você consegue aí se destacar diferente das outras pessoas? John, muito boa essa sua pontuação, porque quando a gente está cercado de pessoas que compartilham a mesma fé, manter os nossos muito mais fácil. A gente fica mais confortável, enfim. Mas quando a gente está no meio de pessoas que não compartilham os nossos princípios, isso realmente é mais difícil. Então, vou dar alguns exemplos com base na minha trajetória.
Quando a gente lida com o cliente, isso é algo que eu ensino para minha equipe. A gente educa o nosso cliente. A gente não pode ser refém do nosso cliente, Perfeito. porque daí a gente perde a venda, a gente perde o respeito e muitas vezes a gente perde a confiança total do cliente, enfim, no produto, na empresa. Então, eu acho que o ponto inicial, eu preciso ser sincero com o meu cliente e impor os limites. Isso não vai fazer com que, normalmente, a não ser que ele tenha ali um embate muito pesado com a minha fé, com os meus princípios, eu posso perdê-lo. Caso contrário, ele vai compreender. Isso já aconteceu, por exemplo, no meu meio, a gente realiza eventos com as escolas para sensibilizar os pais. Então, mostrar quais serão os benefícios dos filhos deles, então, aprendendo inglês diariamente, assim por diante. E várias escolas têm no seu calendário o sábado como dia principal de encontro na escola. E muitas solicitam, vamos fazer então esse evento no sábado? E é algo que eu pontuo. Escola, eu não posso no sábado por conta disso, mas algo que eu garanto é a efetividade do evento que eu vou realizar na tua escola. Então, a gente faz uma troca. Eu não posso naquele dia, mas ao mesmo passo eu vou fazer o meu melhor para que eu atinja os mesmos resultados em um dia diferente. Perfeito. E eu acho que ser luz no mundo no qual nós vivemos é isso. A gente precisa entregar qualidade. Eu acho que isso nos traz destaque de forma quase que natural. Pô, aquela pessoa, ela é muito boa no que ela faz. Então, eu cedo o que ela precisa porque eu preciso dela. Eu confio nela. Então, acho que quando a gente trabalha no meio comercial e até, acho que em outras áreas, quando a gente precisa educar as pessoas com as quais nós convivemos, respeitando também os nossos princípios. Acho que esse é o ponto 1. E já puxando essa questão de confiança e respeito aos nossos princípios por quem não compartilha a mesma fé, eu acho que também é legal quando a gente é 100% sincero. Isso encurta muitas brigas, muitas discussões. Então, por exemplo, até com plano de carreira. Onde você quer chegar? Seja sincero. Eu quero chegar no final do ano em tal posição. A gente pode despertar a ira, a inveja que sai de algumas pessoas. Com certeza. Naturalmente. Se a gente é bom, a gente suscita esse tipo de sentimento nas pessoas. Mas isso é importante, porque se as pessoas não sabem onde a gente quer chegar, muitas vezes a gente não chega lá porque tem a posição disponível, só que as pessoas não sabem que esse é um desejo nosso. Então, exteriorizar onde a gente quer chegar é fundamental até para a manutenção da nossa fé. Aquela pessoa é boa e ela merece um cargo Perfeito. acima, que ela vai ter, às vezes, até mais domínio sobre a agenda, que faz com que ela respeite com mais facilidade os princípios dela. Por exemplo, o cargo de gestão. A gente trabalha muito mais do que o horário comercial, sim, só que ao mesmo tempo eu tenho um domínio maior sobre a minha agenda. Isso linka um pouquinho, é algo que eu sempre compartilho com as pessoas, que é a posição que Deus prometeu para o povo de Israel, que era ser cabeça e não cauda. Então, eu acho que quanto mais a gente busca a excelência, a gente naturalmente é uma luz no ambiente no qual nós nos encontramos, no qual nós pertencemos. Eu acho que é muito importante a gente citar um texto bíblico que fala que quer comais, quer bebais, faça isso perfeito para mim. Porque muitas vezes a gente acaba achando que o nosso trabalho é só para nós, mas na verdade não. Nós temos que honrar a Deus também dentro do nosso trabalho. Fazendo o nosso melhor, dando o nosso melhor dentro Sim. do nosso trabalho também. Assim como a gente faz as coisas para Deus na igreja, faz as coisas para Deus fora do ambiente de trabalho, né? Isso é muito importante. Exatamente. Muito importante. Super. E, Joe, eu compartilho, inclusive, com o meu noivo, Matheus, que a questão da guarda do sábado, quando você é um funcionário imprescindível para a empresa, que você construiu uma boa trajetória, provavelmente, assim, você tem grandes chances de ter isso respeitado. Perfeito. Pelas pessoas que estão acima de ti. Então, essa excelência, esse ser luz no mundo é importante também para que a gente cultive o respeito das pessoas e colhe o lado bom disso, de ser respeitado, enfim, de conseguir exercer o nosso direito da liberdade religiosa. É muito legal. Eu lembro de uma experiência que eu tive uma vez numa agência que eu trabalhei, que eu falei uma vez que eu era cristão, que eu era adventista, e a pessoa falou pra mim assim, nossa, mas eu nem tinha percebido que você era. Aí eu falei, tá, mas agora eu fico preocupado ou eu fico feliz com isso? É bom ou ruim, né? Porque será que é legal ou não é? Sim. Mas na verdade, depois conversando e trocando ideia, eu fui vendo que eles tiveram uma experiência ruim com outros cristãos. Entende? Aquele certo. cristão que pega no pé, aquele cristão que fica puxando a orelha e não sei o quê. E aí ficou complicado, porque, né? Sim. E aí, pra você, como que você vê isso?
no seu ambiente de trabalho, você é o cristão que puxa a orelha, é o cristão que não puxa a orelha? Como que você enxerga esse tipo de situação? Eu acho que eu sou a cristã que não puxa a orelha. Eu acho que, tirando as pessoas que eu tenho muita intimidade, Sim. eu acredito que as pessoas são maduras para fazer as próprias escolhas, assim, sabe? Então, e eu tive um exemplo muito legal, porque o CEO da empresa que eu trabalhei, ele era adventista. Ele continua vivo, é só porque ele não é mais CEO da empresa, tá? E daí, ele não obrigava nada as pessoas, por exemplo, a marmita. Elas poderiam levar carne de porco. A empresa não fornecia nada que continha carne de porco. Ok. Todo mundo ninguém podia trabalhar aos sábados, mas se alguém quisesse fazer outras coisas, era livre. E eu acho que isso é até respeitar o próprio o direito que eu digo, que eu penso, na verdade, que é o maior de todos, que é o do livre-arbítrio. Acho que estrutura o amor de Deus, o livre-arbítrio, toda a história da redenção. E eu acho que quando a gente respeita, a gente dá o exemplo e respeita, as pessoas acabam se interessando de alguma forma, ou pelo menos a gente não é o péssimo exemplo, afastando as pessoas, como foi o caso dessa sua experiência. Até porque o que você disse no início faz muito sentido de nós sermos os melhores, tentar dar sempre o seu melhor, ser a pessoa mais amável possível, a que tenha mais empatia, a pessoa mais fácil de se lidar, porque automaticamente o seu exemplo vai ser um exemplo bom, porque você vai estar sendo uma pessoa legal de se conviver, você vai estar sendo uma pessoa boa de se conviver, e o seu exemplo vai fazer com que as pessoas aprendam de Jesus automaticamente. E se interessem, né? E, Joe, é muito legal a gente também pensar em como a nossa fé cristã interfere na nossa jornada como um todo, e até questões que muitas vezes a gente não para pensar, mas que depois nos levam a ser, de certa forma, essa luz no mundo. Por exemplo, a gente, enfim, nós que somos adventistas, a gente tem, por exemplo, a mensagem de saúde, que eu acho que é de conhecimento da maioria, né? Então, o cuidado com o próprio corpo, a necessidade de fazer exercícios físicos, o ar puro, luz solar, alimentação e assim por diante. E pensando na minha trajetória, eu tive muito impacto disso. Pequenas coisas, a soma dessas pequenas coisas levaram a um lugar que, de alguma forma, eu fui luz do mundo. E quando a gente pensa em jornada, essas pequenas partes começam lá na nossa infância. Então, por exemplo, a mensagem de saúde que o meu pai trazia impactou, por exemplo, a forma como eu aprendo. Então, eu era uma criança que tinha horário para dormir, que eu tinha rotina. Isso é muito importante. Muito importante. Quando a gente pensa, a criança ela precisa de rotina para estruturar toda a cognição dela. Então, eu tinha rotina, por mais que os meus pais não tivessem... Eu estudei em escola pública a vida inteira. Então, por mais que meus pais não tivessem possibilidade de oferecer para os 4 filhos o melhor ensino, aquilo que eles puderam ter com base no cristianismo, eu tive grandes efeitos na minha jornada. Então, desde alimentação, o fato de meu pai ter também a questão que pra gente, né, que é da igreja, é muito, o namoro antes dos 18, evitou muita dor de cabeça, que eu tenho certeza que se meu pai tivesse permitido antes, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei. Então, o impacto do cristianismo na nossa vida, ele é de formas que muitas vezes a gente nem imagina, e se a gente não parar para racionalizar. Então, aquele sono que você respeita, seguindo ali o que é estipulado por Ellen White, vai ter, assim, vai desencadear bons efeitos no longo prazo que muitas vezes você nem imagina no início. Perfeito. Eu quero abrir um parênteses para você que está assistindo aí, pensando nesse gancho que você deu, que tudo o que a Bíblia fala e o que os livros aconselham a fazer não é por mera chatice ou por alguma coisa que, sei lá, o escritor teve na ideia, na cabeça dele, vozes do seu pensamento e escreveu ali. Não, tudo tem um fundamento. Se Jesus fala para nós que nós não devemos fazer sexo antes do casamento, é porque o sexo antes do casamento traz inúmeras coisas ruins para o relacionamento das pessoas. Então, se está escrito na Bíblia ou nos livros de aconselhamento, é porque tem um fundamento. Fecha meu parênteses. E a gente volta aqui pro assunto. Combinado. Então vamos lá. Eu queria saber de você como que você vê a frase "Vós sois sal da terra" dentro do seu ambiente de trabalho. Como é desafiador para você ser sal? Estar ali temperando, dando aquele gostinho a mais.
Nossa, Joe, dá trabalho. Ser sal dá trabalho. Porque você ser insípido, insosso, é muito mais fácil. Porque você entra... Se mistura ali, né? Fica quietinho. Exatamente. Você faz o seu trabalho, você é o que a gente chama de medíocre, né? O mediano. Você não chama atenção nem pro lado positivo, nem pro lado negativo. Então, isso é confortável, de certa maneira. Eu diria que ser sal dá trabalho e é desafiador. Porque você precisa, de alguma forma, colaborar de forma positiva, sem cometer excessos, porque o sal em excesso ele também é prejudicial. Também. Então a gente precisa ser um sal comedido, digamos. Então isso passa por você ter autocontrole. Então eu vou falar na minha posição. Nossa, há uns 2 meses atrás eu tive um liderado meu que passou por cima da minha liderança e foi falar com a minha gerência. Isso me deu, assim, na hora eu tive que respirar. Ferve, né? Ferve, porque você é pego despreparada, você não sabe o que aconteceu, a pessoa queimou a venda porque ela achou que tinha autonomia e não tinha, mas ao mesmo tempo você puxa, putz, será que aquela pessoa não cometeu porque eu, enquanto coordenadora, não dei as instruções corretas? Então, a gente precisa de autocontrole para lidar com para essa e para inúmeras outras situações. Então, acho que para acessar, a gente precisa de autocontrole. Como eu disse no início, a gente precisa ter empatia com o próximo, a gente precisa ser excelente naquilo que a gente faz e ter intencionalidade também. Isso passa todas as nossas ações. Se eu quero colaborar com... posso fazer um adendo? E claro. No mundo corporativo, ser sal é não ser fofoqueiro. Isso é muito importante, porque não só no mundo corporativo, né? Sim. Nos outros, mas no mundo corporativo mais ainda, né? Com certeza. E as relações humanas, elas são desafiadoras, de modo geral. Demais. E a fofoca, ela pode criar... Aliás, né? O Yuval, que é o historiador, ele fala que um grupo de pessoas, de até 150 pessoas, pode ser organizado, o Harari, pode ser organizado somente pela fofoca. Então, a fofoca, ela traz conexão. Só que é o tipo de conexão que nós, cristãos, queremos manter, que nós queremos ensejar nas pessoas. Então, eu diria que também é tomar cuidado com a fofoca, como você disse, em qualquer ambiente. No corporativo, principalmente. Porque aquilo dali, a fofoca vai te prejudicar em alguma medida. Então, eu diria que não ser fofoqueiro já é uma ótima forma de ser sal no ambiente de trabalho. Perfeito. É exatamente isso, porque uma hora ou outra a fofoca pode virar contra você. A rádio peão, você vai sofrer com a rádio peão. Então é importante, enfim, né? Contenha a rádio peão. Esse é o chamado. Ser cristão, contenha a rádio peão. Muito importante. E eu quero entender de você no que você vende, no conteúdo que você vende. Educacional, né, bilíngue para as escolas aí. Certo. Como você consegue ser luz na vida de outras famílias através da educação, através do programa que você vende? Tá, bora lá. O programa que eu vendo, ele ensina hoje no mercado educacional, é o melhor programa bilíngue que a gente tem. Inclusive, isso me traz muito conforto. Tá fazendo propaganda, né? Faz a sua propaganda, faz seu merchan. Mas é que isso, para quem vende alguma coisa, isso é fundamental, você acreditar no produto que você vende. É muito importante. Muito, porque quando você não acredita, você é praticamente, assim, ou você é muito mentiroso, ou você fica desconfortável vendendo algo que você não acredita. Dica então, para vocês vendedores aí, hein? Exatamente. Encontre o produto no seu nicho que você confia, você vai vender muito mais. Então, hoje é o melhor programa bilíngue, e, enfim, tem as crianças e adolescentes prestam certificações de Cambridge, mais de 95% de excelência. E por que eu trago esses dados? Porque hoje o inglês, ele é fundamental para as pessoas, enfim, que querem ocupar os melhores postos de trabalho. Eu tive a minha trajetória impactada profundamente pelo inglês, enfim, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Irlanda e isso determinou muitas coisas na minha vida. Legal. Determinou o meu acesso à universidade pública, que eu também tive o privilégio de estudar na USP. Então, o inglês hoje, ele transforma vidas. Mais de 70% da produção científica é produzida em inglês. Isso determina a minha atuação. Vou dar um exemplo para você. Lá na Inglaterra, ou nos Estados Unidos,
está sendo produzido, enfim, um medicamento ou um protocolo específico para o câncer, só que isso é produzido em inglês. Se eu vou no médico que não tem acesso à língua inglesa, ele não tem acesso a esse tratamento que está sendo testado lá e não vai aplicar em mim. Então, todos os profissionais são impactados pelo acesso ao inglês. Sem pensar nos cargos de gestão, enfim, nos melhores postos de trabalho. Puxando também o exemplo da minha trajetória, eu fui trainee na Nielsen, que é a maior empresa de pesquisa de mercado hoje do mundo, e era um processo seletivo que eu juro, foi mais concorrido que a FUVEST. Eram 15 vagas e tinha 15 mil pessoas para fazer o processo. Era muita gente. E era gente do Brasil inteiro, porque é uma empresa, enfim, ela é incrível. E daí, uma das fases de eliminação, e que foi a fase que mais eliminou candidatos, foi uma fase 100% em inglês. Então, ali você falava com o entrevistador e você tinha que desenrolar o idioma. E isso eu tô falando por uma vaga de trainee estágio de 2017. 8 anos depois, imagine quão mais acirrado tá e competitivo tá esse mercado de trabalho. Então, o inglês hoje, eu coloco como um impacto positivo do meu trabalho para as famílias, é justamente conseguir propiciar por um preço justo, sem a família se desdobrar para conseguir quem vai levar a criança, porque é dentro do período que a criança já vai para a escola, um inglês de qualidade que, sem dúvidas, vai ser necessário para a vida adulta dela e que vai determinar, em boa parte, o sucesso profissional delas. Se hoje a gente pensa nos maiores, enfim, CEOs, enfim, entre outros cargos, a gente naturalmente é levado para uma pessoa que ela tem influência em inglês. Então, o inglês impacta de forma positiva a vida das crianças e, consequentemente, das famílias, de forma positiva e de forma profunda. Eu costumo dizer que o mundo ele é pequeno demais para quem não tem o inglês, porque a gente limita as nossas oportunidades de acesso ao conhecimento, acesso a oportunidades e acesso ao networking, né? Porque o mundo hoje o inglês é a língua do conhecimento. Então, quando a gente os alunos eles têm acesso a esse ensino-aprendizado de qualidade na escola, a gente impacta de forma que a gente nem consegue imaginar. Nossa, que legal. Eu vejo você brilhando o olho quando você fala. É muito incrível ver uma pessoa tão apaixonada pelo que vende, né? E isso é muito bacana, galera, porque além de você, como você disse, se você conhece o que você vende, se você aprova o que você vende, é bem mais fácil de você vender. Com certeza. Você, como cristão, você também deve saber aquilo com o que você está trabalhando, com o que você está vendendo. Porque muitas vezes acaba que você está vendendo uma coisa que às vezes você nem sabe o que é, você está promovendo uma coisa que você nem sabe o que é. Eu vi que você sabe, você conhece muito bem. E além de ela conhecer muito bem, ela vende uma coisa que ainda ajuda as pessoas. Será que você talvez não tenha vendido, ou tem promovido, ou tem trabalhado com alguma coisa que não tenha ajudado as pessoas? Isso é muito importante também. Com certeza. Porque você tem que ser luz no seu trabalho, mas através do seu trabalho também. Sim. Nós precisamos ser luz. Sim, com certeza. E, John, eu acho que o trabalho de vendas, com vendas, também me ensina muito sobre a vida cristã. Por exemplo, quando a gente vai contar para as pessoas ou influenciar positivamente com relação à nossa fé, a gente também está vendendo uma ideia. Perfeito. E a gente precisa conhecer aquilo que a gente está vendendo, ter experiências com Cristo para embasar o nosso discurso. Então, a gente precisa, a nossa meditação diária, o conhecimento que a gente tem sobre a Bíblia, ele não é só pra gente, e ele não fica restrito somente à nossa mente. A gente exterioriza isso quando a gente conversa com as pessoas, seja de forma positiva ou de forma negativa. Então, conhecer Jesus é tudo, né? A gente precisa ser apaixonado por Jesus para conseguir vender Jesus para outras pessoas, né? Exatamente, influenciá-las. Perfeito. A gente tá acabando o nosso tempo, mas eu quero que você resuma tudo que você falou aqui agora em 4 pontos principais pra gente poder dar aí a mensagem final pra galera. Se eles ainda não conseguiram absorver nada até aqui, que eles possam absorver a partir desse momento agora. Então tá bom. Galera, a gente conversou aqui então um pouquinho sobre como ser luz no mundo e sal da terra por meio da nossa atuação profissional, focando um pouquinho no ramo de vendas, que é o ramo que eu atuo. Então, sendo vendedores de excelência, que não maqueiam meta, que é fundamental, dando um bom exemplo de Cristo. E, além disso, influenciando as pessoas de forma positiva por meio de um exemplo e também conhecendo Jesus para que a gente
gente conte de forma apaixonada o porquê nós escolhemos seguir e trilhar esse caminho que não é fácil. Ser luz no mundo não é fácil, mas é um caminho que compensa. Perfeito. Você consegue. Às vezes parece que é difícil, às vezes parece que é desafiador, mas você consegue. A gente vive num mundo tão turbulento e cheio de desafios, mas com a ajuda de Deus a gente consegue. E é mais fácil, né, É mais John? fácil, é bem mais fácil. Só que o que você disse agora é muito importante. Você disse agora no finalzinho, nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos passar tempo com ele, nós precisamos conhecer ele para que a gente possa então ter força para conseguir vencer todos os desafios aí nesse mundo corporativo. Verdade. E sem fofocas, galera. E sem fofoca. É isso. Obrigada, Joe. Eu que agradeço, foi um prazer estar estar aqui com você. Espero que Deus continue te abençoando muito nessa sua Amém. caminhada e que você possa cada vez mais abençoar mais famílias a conseguir mudar de vida aí através da língua inglesa. Amém. Amém. Que assim seja. Obrigada, Galera, pessoal. esse foi então o nosso BeiraCast. Semana que vem tem mais. Eu espero que você não perca. Se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aí embaixo, ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação, porque nós temos podcasts todas as sextas-feiras aqui às 18 horas, toda sexta-feira. Não perca então. Valeu? É isso Valeu, aí. galera. Tchau, tchau. Tchau.